Como ter uma marca autêntica de verdade, um negócio que ele vai se destacar em meio a tantas outras marcas, tantas outras pessoas criando um negócio dentro do Instagram. Como que você vai criar uma marca que as pessoas vão entrar na sua rede social e vão bater o olho e vão ver que você tem um diferencial de cara, que você não é mais uma empresa como milhares de outras que estão dentro das redes sociais como Instagram, TikTok ou YouTube. Vou te passar aqui algumas estratégias para você melhorar a sua estratégia de marca, a sua expressão de marca e a sua experiência de marca, para você poder sair desse mar de mesmice que a gente vê dentro das redes sociais. Esse vídeo aqui, ele é muito inspirado num relato que eu vi no YouTube de uma mulher que ela fala que alguns gurus, no caso, algumas influenciadoras de marketing digital, focadas, no caso, em marca, de brand pessoal, acabaram com a marca dela. E basicamente o que muitos desses gurus fazem é pegar uma pessoa e transformar ela numa cópia dela. Então ela vai sempre usar aquele blazer, vai usar aquele mesmo tipo de paleta de cor, vai usar o mesmo tipo de penteado e vai acabar sendo a mesma coisa do que um monte de gente. Isso não é marca, isso não é brand de verdade, isso não tem personalidade. Para você criar uma marca que ela tem personalidade, que ela impacta a pessoa, vai muito além, no caso, dessa paleta de cores, de como que tá bonito o seu Instagram ou não tá. Inclusive, um Instagram caótico normalmente tem muito mais engajamento do que um Instagram bonito, mas eu não quero entrar nisso aqui agora. Vamos aqui para a primeira parte, que é no caso da estratégia de marca. A gente vai dividir aqui em duas partes, que é a substância da marca e a estratégia de posicionamento. O que seria a substância da sua marca? Primeira coisa é o seu propósito. Por que a sua marca existe? Qual que é a transformação que ela gera? Você tem que se perguntar isso, tem que colocar isso num papel, para você ter isso como guia. Além disso, qual é a visão da sua marca, aonde a sua marca quer chegar e quais são os principais objetivos dela de longo prazo. A missão, que seria no caso, como é que você vai fazer essa visão se tornar realidade, né? O que a sua marca faz diariamente para atingir a sua visão e quais são os valores, quais são os princípios que orientam as suas decisões e os seus comportamentos, os seus valores inegociáveis. Depois que você tiver parado, pensado, refletido esses 4 pontos aqui, aí sim você vai começar a pensar na sua estratégia de posicionamento. Se você nunca fez isso ainda com a sua marca, para um pouco, pensa nisso, faz no caso para a gente começar esse reset da sua marca. Depois disso, pensou nessas 3 coisas aqui, colocou dentro de um documento, dentro de um Word, dentro escreveu no papel, vamos para a parte de estratégia e posicionamento. Você tem que entender, antes de você criar o seu posicionamento, o seu público. Tudo que você faz vai ser meio que orientado para o seu público. No caso, o perfil demográfico, qual que é a idade, o que o seu público faz, quais são os valores que o seu público tem, os seus psicográficos, comportamental e necessidades. Então, tudo isso você tem que entender e é interessante que você tenha um documento com isso escrito, para quando você for criar a sua estratégia, seja alinhado com o seu público e você não acabe, no caso, fazendo coisas que fujam do que você pesquisou, no caso, e acabe virando aquele perfil que é basicamente um monte de cópia do que está funcionando na internet. A pessoa vê um tipo de estratégia e ela simplesmente copia e fica tentando fazer isso e copiando os outros e fica nessa bola de neve que não sai do lugar, que você só fica parecendo mais uma marca genérica. Depois disso, você tem que analisar sua concorrência. Mapear, no caso, seus concorrentes diretos e indiretos. Você pode também pesquisar dentro, por exemplo, de outros países. Você pode ir para a Europa, para os Estados Unidos e tentar encontrar pessoas que vendem a mesma coisa que você, para você ver o que eles fazem, quais são os diferenciais dele, qual que é o posicionamento dele. Talvez você se inspirar em algumas coisas que você acha que tem a ver com você, com a sua marca. É muito importante você mapear o concorrente, isso aqui em tudo, tanto na criação de conteúdo, você precisa saber o que dentro do seu nicho está funcionando, tanto em anúncios, você precisa ver o que as pessoas os seus concorrentes estão rodando de anúncio. E também você ter o seu diferencial, no caso, sua proposta única de valor. O que você faz comparado com esse concorrente, já que você pegou e você mapeou o seu concorrente, o que você faz que é diferente? Por que a pessoa tem que comprar de você e não comprar do outro? Uma coisa sobre diferencial que é muito importante você entender é que o diferencial não necessariamente você precisa ser melhor. Talvez um ponto de diferença vai fazer a diferença para você estar sobressaindo, no caso do seu concorrente. Algumas pessoas vão estar, no caso, preferindo comprar de você. É muito comum algumas marcas, por exemplo, colocarem coisas óbvias na embalagem, como contém X elemento. Só que esse é um elemento que todas os concorrentes têm. Só que só por ela falar que ela tem, ela meio que criou um diferencial e isso é o suficiente para aumentar as vendas em comparação com o concorrente. E por último, o território da marca. Quais são os temas, causas e estilo que a sua marca adota? É muito interessante você ter uma linha editorial
sobre o que você posta, para você não acabar postando algo muito fora da sua linha editorial e você acabar, no caso, saindo desse brand que você está construindo, dessa autenticidade que você está construindo com sua marca. A gente terminou aqui a estratégia de marca, agora vamos para a expressão da marca. O que seria a expressão da marca? Persona da marca, que é o tom de voz, formal, informal, técnico, emotivo, provocativo e acolhedor. Sempre que você, mesmo que você crie, sempre você tem que ter isso bem definido quando você for tá comunicando pela sua marca, criando conteúdo pela sua marca. A empresa de marketing, caso você tenha uma empresa de marketing que cria conteúdo, ela tem que ter isso muito bem definido para ela sempre estar mantendo o mesmo estilo, no caso de sempre estar com o mesmo estilo de comunicação nas postagens. Arquetipo da marca: explorador, cuidador, herói, sábio, entre outros. Existem vários arquetipos de marca, você pode pesquisar mais sobre esse tema, que a sua marca ela pode adotar, mas não se preocupe muito com isso aqui, porque se você fazer todos os outros passos, você vai acabar, no caso, com sua própria autenticidade, entrando em algum arquetipo desse. Só que é interessante você ter o arquetipo já selecionado para você poder ter um direcionamento muito mais alinhado. Personalidade da marca: como sua marca se comporta. Ela é divertida, é elegante ou é ousada? Você pode ter, no caso, vários tipos de comportamento que a sua marca pode ter. E é interessante você sempre manter esse mesmo tipo de comportamento. Se você, por exemplo, do nada começar a fazer posts mais engraçados, você pode acabar fugindo um pouco do que as pessoas estão acostumadas. E aí vai, no caso, mudar a sua personalidade de marca, ela vai ficar um pouco confusa para quem acompanha você. Próximo passo: comunicação da marca. Mensagem principal da sua marca. No caso, uma frase-chave que resume a essência da sua marca. Um exemplo que você pode ter seria a marca Nike, por exemplo, que ela tem aquela frase que era "Just do it", apenas faça. Essa é uma frase muito curta que ela já passa essa essência que a Nike tem. Você pode pesquisar diversas marcas aí, quais são as frases-chave delas que transmitem a essência dela. Pilares dos conteúdos, no caso aqui a gente entra naquela parte de temas abordados que sustentam sua comunicação. No caso, eu estou falando aqui da linha editorial, o que você fala na sua comunicação. Storytelling, narrativa, história da marca, enredo, personagens, conflito e solução. Isso aqui é uma coisa muito interessante para a pessoa se conectar cada vez mais com a sua marca. Quando ela sabe, por exemplo, quem está por trás daquela marca, é uma coisa que já gera conexão, porque pessoas se conectam com pessoas, não com marcas. Mas, enfim, quando você cria uma história, um enredo, um personagem, ou você fala de conflitos e soluções que passaram, que a sua marca tem, ou você mesmo como empreendedor, caso a gente está falando aqui de um brand mais pessoal, você vai estar gerando conexão com a pessoa, as pessoas vão saber mais sobre quem que está por trás da marca, ou, no caso, se a gente não está falando aqui de pessoas, no caso de empreendedor, de fundador, saber mais sobre a marca. Próximo passo é o canais de comunicação. Redes sociais, sites, imprensa e etc. No caso, se você tem um blog, se sua marca tem um blog, no caso seria um blog, redes sociais, seriam quais redes sociais a sua marca, ela se encontra. Tudo isso aqui você tem que ter em mente, no caso, na sua comunicação de marca. Próximo passo seria a arquitetura de marca. O que seria a sua arquitetura de marca? A arquitetura de marca ela é um pouco mais complexa, ela tem a ver se você tem outras marcas que endossam, no caso, sua marca. Eu vou pular essa parte aqui e eu vou passar já para expressão visual. Se você quer entender mais sobre como funciona, no caso, a arquitetura de marca e como você correlaciona, no caso, uma marca com a outra, eu posso estar fazendo um vídeo específico sobre isso, só que é um tema muito específico. A maioria das pessoas que estão aqui, elas não vão muito proveito disso, porque provavelmente quem está aqui vai ser pessoas que estão começando a sua marca, estão começando o seu negócio, que estão começando o seu perfil no Instagram. Mas agora vamos para expressão visual, que no caso seria a identidade visual. Aí sim a gente começa a falar sobre a paleta de cores, que é basicamente o que muita gente vende como se fosse brand, como se fosse marca. A expressão visual, ela é só uma parte, no caso, do que é a sua marca. No caso, logotipo, qual que é a tipografia, sempre você vai ter que usar a mesma logo, o mesmo tipo de tipografia, uma logo. Lembrando que a logo ela tem que ser simples, fácil de ser identificada, ela não precisa ser muito explicativa. Paletas de cores que estão em torno da sua marca e os elementos gráficos padrões. Isso aqui é muito importante para postagens. Quando a gente está falando de anúncios, isso aqui não é tão importante, porque muitas vezes no anúncio você vai ter que querer quebrar padrões, você vai querer a atenção das pessoas. Então nem sempre, quando eu estou rodando, por exemplo, anúncios para meus clientes, eu vou usar os elementos de cores do meu concorrente, porque eu quero sempre testar o que vai sair mais barato, no caso, naquele custo de aquisição de cliente. Presença da marca. Aplicação em mídias digitais e físicas. Em mídias físicas a gente sabe que hoje em dia muito menos, principalmente um negócio que está começando, vai trabalhar com mídia física. Uniformização visual,
em diferentes pontos de contato. No caso, se você tem várias mídias diferentes, é interessante você ter um ponto de contato, no caso, de você manter aquela identidade visual, mesmo que seja em outro tipo de formato, seja fora da rede social, mesmo que seja, por exemplo, do Instagram, do TikTok, você faça conteúdo diferente de um para outro. E a experiência sensorial, no caso, uso de sons, aromas ou texturas. Isso aqui tem a ver, caso você tenha uma loja física, né? Você ter aquele cheiro que ele é específico, por exemplo, da sua loja, que a pessoa entra e ela lembra da sua loja. Texturas, sons, isso aqui é muito mais para um negócio, por exemplo. Isso aqui envolve a experiência do usuário no geral. Tudo isso aqui tem a ver com, no caso, a sua marca. E tudo isso aqui tem que ser padronizado se você quiser ter uma marca forte. Agora vamos para o último ponto, no caso, que seria a experiência do usuário, que a gente vai pegar um pouco dessa última parte. A experiência do usuário vai incluir a jornada que o seu cliente tem, no caso, do começo que ele interage na sua marca até o pós-venda. Isso aqui é muito importante para você poder estar, no caso, ganhando no LTV, no Lifetime Value, que seria, no caso, o quanto que a pessoa vai gastar no máximo de tempo, no caso, com você, fazendo recompras, no caso, com anúncio de remarketing, caso você trabalhe em tráfego pago. A experiência de consumo, no caso, a sensação e a percepção gerada no contato que a pessoa tem com o seu serviço. A Apple ela é muito boa nisso, em gerar essa experiência de consumo padronizada dentro dos seus produtos. Atendimento padrão, no caso, tem que ter um atendimento padrão, isso aqui é o mínimo, né, para você estar atendendo as pessoas sempre do mesmo jeito. Você tem que treinar o seu cliente, ou também, caso você esteja usando automação, trabalhar a automação com o seu cliente dessa forma. Sempre, no caso, ter um prompt que ele vai ser, no caso, seguido. O senso de comunidade, que seria um pouco mais avançado, um pouco mais difícil de fazer, que é como a sua marca cria e apoia e relaciona comunidades. A criação de comunidade, ela entra na parte de sensação de pertencimento que as pessoas têm. Então, consegue criar um senso de comunidade. Isso se torna muito forte para você poder estar vendendo para as pessoas que têm esse senso de pertencimento, de que elas estão, no caso, fazendo parte dessa comunidade. Isso também tem relação com comunidades, no caso, que a sua marca endossa, que a sua marca ela tem, no caso, a ver. Bom, se você seguir todos esses passos que eu coloquei aqui, com certeza você vai ter uma marca forte que vai impactar as pessoas que forem ter contato com a sua marca. Agora, se você quiser estar trabalhando marketing especializado para gerar resultados para você e estar trabalhando um brand que vai te dar um resultado real, que vai te dar, no caso, um diferencial real e juntar isso com anúncios pagos, eu tenho uma equipe especializada que já atendeu diversas empresas, que oferece, no caso, uma criação de conteúdo que ela é focada no branding, nos valores da sua marca. Também um serviço de tráfego pago para estar atraindo pessoas reais para sua marca e estar trabalhando a conversão dela através de anúncios ou através de conteúdo orgânico ou através de conteúdo. Se você tem um negócio e você quer trabalhar mais esse tipo de estratégia dentro do seu negócio, eu vou deixar um link aqui na descrição para você estar entrando em contato comigo e estar agendando uma reunião para a gente poder entender mais como que a gente pode ajudar o seu negócio a atingir os seus objetivos, a atingir a sua visão, no caso, cumprir a sua missão como marca.